Semana de altos e baixos nas principais bolsas do mundo. O fenômeno tem duas explicações: o efeito manada e principalmente um temor de recessão nos Estados Unidos. Mas até que ponto devemos nos preocupar com estes sinais do mercado? O primeiro terremoto veio logo no começo da semana. As bolsas desabaram segunda-feira. A origem desse abalo sísmico financeiro, o temor com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. O gatilho para o cenário caótico foi o relatório americano sobre o emprego, que mostrou uma desaceleração maior do que o previsto. A taxa de desocupação subiu para 4,3% em julho. Isso significa que os Estados Unidos saíram do chamado pleno emprego, quando cerca de 97% da força de trabalho está ocupada. Em termos reais, o que isso significa? Com a resposta, o professor de economia do INSPER, Roberto Dumas. Não é um hecatombe. Acontece que tem uma ex-funcionária do Federal Reserve, do presidente do Banco Central norte-americano, que ela havia estabelecido uma regra. Se a taxa de desemprego subir 0,5% em 12 meses, significa que o país vai entrar em recessão. Junte-se a isso que o pedido, ou melhor, a folha de pagamento nos Estados Unidos, pedido de emprego, foi apenas de 114 mil e não de 175 mil esperados. Então, veja, você tem uma notícia que não é tão negativa. O desemprego subiu de 3,8 para 4,3, mas não é absolutamente positiva, mas não é um hecatombe. O pedido de emprego pulou de 116, mas a gente esperava 175 mil. E vem a regra dessa ex-Federal Reserve falando, olha, se subir 0,5%, isso é recessão. Isso causou um estresse enorme no mercado que, na minha opinião, foi exagerado. Os números do emprego nos Estados Unidos deram a impressão de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, pode adiar os cortes nas taxas de juros por muito tempo. Para combater a inflação, o Fed usa o tradicional recurso de aumentar os juros. Os Estados Unidos convivem com a maior taxa em 20 anos, entre 5,25% e 5,5%, mas com uma perspectiva de queda. O Banco Central existe para evitar a inflação e evitar a recessão. Se por acaso o Banco Central percebeu que a inflação já está corroendo, você já perdeu. Então, a política monetária funcionou dessa maneira. Você pisa no freio agora para a economia parar daqui 6 a 9 meses. Você acelera para a economia começar a andar daqui 6 a 9 meses. Não é tão simples. Subiu a inflação, sobe juros. Não. O teu objetivo é justamente não deixar a inflação subir. Veio a recessão, baixa juros. Não. O teu objetivo justamente é evitar a recessão e não deixar a inflação correr solta. Então, eu acredito que deva cair pelo menos 0,25% agora na próxima reunião de setembro. Até o momento, analistas estimam que a situação econômica no país se mantém sólida, cresce ligeiramente e a inflação desacelerando. Está sendo chamado de pouso suave após a pandemia da Covid-19. A inflação, de certa maneira, está controlada e o desemprego, vamos lá, subiu de 3,8 para 4,3. É o efeito colateral do antibiótico. Para controlar a inflação, é que nem a gente fala, você chamou o pessoal para arrumar a casa. Ninguém gosta quando vem gente arrumando a casa, é aquela bagunça. Mas você precisa arrumar a casa porque a inflação é o pior imposto que bate justamente no mais pobre. Por que no mais pobre? No mais rico ele se protege, ele compra um título público. O mais pobre, ele já está no emprego informal, não é reajustado, não é eventualmente assalariado e não consegue investir em títulos públicos porque não tem o conhecimento. Só que o mais pobre é o que tem a propensão marginal a consumir, é o que consome mais da renda do que o rico. Então é importante que a inflação prejudica muito mais o mais pobre do que o mais rico. E agora que a inflação caiu, é o momento do consumo voltar a subir mais rápido, claro, com o arrefecimento da taxa de juros e colocar as coisas em ordem. Por isso que eu acho que é um exagero
como eles falam em inglês, chegar num ponto de hard landing, numa aterrissagem forçada. Eu acho que nos Estados Unidos deveremos ter, por enquanto, uma aterrissagem suave. A palavra recessão, colocada na mesma frase em que aparece Estados Unidos, foi um dos movimentos para o efeito dominó, que derrubou as bolsas mundo afora. O índice Nikkei, que mede o mercado de capitais do Japão, desabou mais de 12%. A maior queda em décadas. Por causa do fuso horário, a Bolsa de Tóquio é a primeira a abrir entre as mais relevantes. A desvalorização histórica provocou uma reação em cadeia. Os resultados negativos se estenderam até Nova York, passando pelo resto da Ásia e toda a Europa. Porém, os maus resultados foram a tradução do impulso que às vezes rege o ambiente especulativo. O Banco do Japão manteve desde 2017 a taxa de juros zero ou um pouquinho negativa. Vamos assumir que é zero. E eu sou um investidor com $1.000. Cheguei com $1.000 e vou comprar ien japonês. O ien japonês, há um ano, vamos supor, estava 162 ienes por dólar. Como eu estou com $1.000, eu vou comprar 162 mil ienes. E provavelmente é isso que eu vou pagar para daqui a um ano. O que eu vou fazer com esses 162 mil ienes, que equivale a $1.000? Vou comprar um título norte-americano que paga 5,25. Ou seja, vou ganhar $1.000 mais 5,25%. No final do ano, eu vou ter $1.005,25. Ganhei 5,25. E na expectativa que eu iria comprar 162 mil ienes com uma taxa de 162. Como o Banco do Japão subiu a taxa de juros, ficou mais interessante investir no Japão. E o Banco do Japão começou a comprar a moeda japonesa. Então, o ien japonês valorizou. De 162 foi para 144. Aí você fala, mas caiu. Não, você está precisando de menos ienes para comprar $1. Você tinha 162 mil, que é o que você precisa pagar. O câmbio está 144, 162 mil dividido por 144, que é quanto você tem que pagar para o Banco do Japão, um banco japonês. Quanto que dá 162 mil dividido por 144? $1.125. Ora, você ganhou $1.005 e agora você está pagando $1.125? Você perdeu dinheiro. Ah, mas por que a Bolsa do Japão caiu? Por dois motivos. Primeiro, agora você está devendo mais para os bancos japoneses. Então, é provável que muita gente que tomou dinheiro nos bancos japoneses não tenham a capacidade de pagar a sua dívida. Puxa, Dumas, mas você está falando $1.000. Não, eu estou falando mais ou menos de 700 bilhões de dólares. Alguém vai dar o calote. Ao longo da semana, os índices voltaram ao normal, a começar pelo Japão. Agora, retornando ao assunto de risco de recessão nos Estados Unidos. Quem está realmente torcendo para a leitura ser de prosperidade econômica é a campanha dos democratas, partido que tenta se reeleger. Quanto aos republicanos, que querem voltar à Casa Branca, qualquer má notícia em que o rival possa ser responsabilizado é uma boa notícia.